Olá, queridos. Que alegria a gente estar junto mais uma vez para nossa reflexão dessa Semana Santa. Eu oro para que você esteja em família nesse momento e você experimente a alegria de considerar a palavra de Deus. Quero fazer aqui uma breve meditação sobre um dia muito especial na vida de Jesus e a gente consegue extrair também lições poderosas desse dia. É o famoso dia de Domingo de Ramos. É o dia especial que foi a entrada triunfal em Jerusalém. O texto para reflexão você pode acompanhar no livro de Lucas, ok? O capítulo 19, o verso 28 a 44. Então, depois dessa mensagem, você pode conferir essa história no livro de Lucas, o capítulo 19, o verso 28 a 44. O Domingo de Ramos, ele foi um dia muito especial, e foi o dia em que o Rei dos Reis entrou pela Cidade Santa e foi grandemente homenageado. Esse foi um dia especial porque acenaram galhos de palmeira para ele, espalharam roupas na estrada e gritavam: "Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas alturas." Mas também foi o dia em que esse Rei dos Reis, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele chorou. Foi um dia de muita alegria, mas também um dia de muita tristeza. Era a época da Páscoa, e quero que você entenda isso. Na sexta-feira foi a Páscoa, a gente está falando de domingo antes. E a população de Jerusalém na época era de cerca de 30 mil pessoas, mas na época da Páscoa, na festa, ia para cerca de 200 mil pessoas. E Jesus ele entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Olha que curioso, para que se cumprisse a profecia de Zacarias, o capítulo 9, o verso 9. Eis que vem um rei montado no jumentinho, filho de jumenta. Era comum que os reis da época entrassem pelas cidades, mas de maneira muito pomposa, de uma maneira muito exuberante, porque eles, quando entravam nessa maneira, mostravam que eram reis conquistadores. Júlio César, por exemplo, cerca no ano 45, 43 a.C., entra em Roma puxado por uma carroça de ouro, puxado por 40 elefantes e muitos prisioneiros. Você consegue imaginar essa cena? É curioso isso, né? 4 gerações antes, Judas Macabeus, ele luta contra os sírios, e ele vence protegendo Jerusalém. Então, quando ele entra em Jerusalém, isso lá por 163 a.C., ele entra num cavalo enorme, ele entra pomposo. E olha que curioso, o pessoal de Jerusalém, a história diz, fica registrado nos anais da história, que eles o recebem Judas Macabeus com folhas de palmeira, colocando roupas na estrada e gritando: "Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Hosanas." Percebe isso? Acontece o seguinte, eles limpam o templo, oferecem sacrifícios, a menorá fica acesa por 8 dias. Judas virou um herói. Jerusalém imagina que agora Judas Macabeus, não Judas Iscariotes, estão falando de 200 anos antes, mas Judas Macabeus, então, ele viraria o Messias que libertaria o povo da opressão. Anos depois, pouco tempo depois, ele morre em batalha e é esquecido. 200 anos depois, os judeus estavam sob os domínio dos romanos e esperavam que, quando Jesus entrasse, como entrou, Jesus fosse um Messias militar que liberaria eles do jugo dos romanos. Amigos, Efésios 6 diz o seguinte: a nossa guerra não é contra a carne, a nossa guerra é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. Nosso grande general é aquele que nos protege, nos guia e nos lidera numa guerra invisível contra o demônio, contra Satanás. E a gente tem uma grande esperança de saber que somos vencedores. É muito curioso também, ele veio escolhendo o jumentinho, um animal simples. Ele vem de forma humilde, oferecendo paz, escolhendo um animal muito simples. Ao invés de escolher as coisas pomposas, ele escolhe um animal sem muita expressão.
Isso me dá muita esperança, porque Ele me escolhe também. Um animal, uma pessoa tão simples, cheia de defeitos, e pode escolher você também. A gente não precisa esperar ser pomposo, cheio de habilidades, de riquezas ou de inteligências, de competências, para a gente ser escolhido pelo nosso Salvador. Pessoas simples, coisas simples, elas são escolhidas para que o reino de Deus possa florescer. Há um texto que eu gosto bastante, acho muito interessante. 1 Coríntios 1 diz que Ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Querido, Ele escolhe a mim e a você para que a gente possa fazer maravilhas em nome dEle. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Por isso que não está em nós a virtude, mas e sim naquele que é o doador das virtudes. Por isso não se preocupe e se permita ser usado por Cristo Jesus. O verso 36 até o verso 40 do capítulo 19 do livro de Lucas diz que o povo louvava, engrandecia o nome de Jesus, dizendo que ele era o rei. E os fariseus, por sua vez, eles faziam o seguinte: eles pediam para Jesus controlar o ímpeto, o ânimo das pessoas. Consegue lembrar uma história parecida com essa? Ontem nós conversamos sobre isso, sobre Maria, quando quer oferecer a oferta e as pessoas recriminam a mesma coisa. E Jesus, mais uma vez, deixa eles louvarem e disse assim: se eles não louvarem, se eles se calarem, as pedras falarão. Por isso, a gente tira uma lição importante. Queridos, mesmo que queiram te silenciar, mesmo que queiram fazer você se calar em relação ao seu testemunho, não deixe que ninguém te desencoraje no seu louvor. Não deixe que ninguém te silencie no momento da sua adoração, no seu testemunho, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, na sua casa, na rede de amigos. Grite em alto e em bom som, pregue a palavra, quer seja oportuno ou não, e diga: bendito é o nome do Senhor. Jesus Cristo é o meu Deus, Ele é o meu general, Ele é o Rei dos Reis, a minha vida é dele. Não deixe que ninguém te impeça de declarar isso todos os dias. Quando você acompanha a palavra, e eu estou com a minha palavra aberta aqui, no verso 41 até o verso 44, a gente percebe que Jesus chorou. Você conhece essa frase? Você já viu essa frase em algum outro lugar? João capítulo 11 diz que Jesus chorou, verso 35, na morte do seu amigo Lázaro. Agora, curioso que quando a gente pega a língua grega, em João 11, quando ele chora com a morte de Lázaro, é dito que ele chorou e a palavra é drácuo. E o drácuo, o chorou para Lázaro, foi um choro contido, um choro silencioso, um choro para si. Mas quando ele chora, olhando para a cidade e recebendo louvor, ele chora mesmo em meio à alegria e à euforia do povo, é uma outra palavra que é usada, e a palavra é claio. E claio pode ser traduzida no português como um choro alto, um lamento muito expressivo. Por quê? Em meio à alegria do povo, Jesus chorou. Pelo menos por duas grandes razões. A primeira é pela crença superficial do povo. Você percebe que no verso 45 ele expulsa os vendedores do templo por ver que eles estavam mercanteando a religiosidade, não tinham entendido nada o que significaria aqueles símbolos que trariam então a imagem, ou seria um tipo do Salvador que ali estava na presença deles. E eles, por motivos egoístas, ficavam mercanteando, mexendo com as coisas de Deus, lucrando com isso, e eles não entenderam, o povo judeu não entendia o que Jesus, por anos, queria explicar para eles, pelos sacrifícios, pelo templo e pelas ofertas oferecidas ao Senhor. Ele chora também por causa da cegueira espiritual. Faltava uma semana para ele se entregar por aquele povo e por toda a humanidade. E o povo judeu ainda não tinha o reconhecido como Messias. E não o reconheceram. Alguns se converteram depois para o cristianismo. Por que cristianismo? Porque agora reconheciam que o Cristo, o Jesus Cristo, era o Messias. Agora perceba isso, que tristeza. Ele se entregando, as pessoas louvando o nome dele, mas entendendo mal,
entendendo que Jesus viria para guerrear, para batalhar e para suprimir aí então o jugo dos romanos, e não foi para isso. Ele veio para a paz. Em vez de matar, ele veio para morrer, e o povo não estava entendendo isso. Ele chora também por entender que poucos anos depois, ele faz uma profecia, 40 anos depois, o povo seria destruído e a cidade seria destruída. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. O general Tito invade, o general romano Tito invade Jerusalém e destrói Jerusalém. E essa destruição, a destruição de Jerusalém foi consequência, foi a consequência que Israel experimentou ao rejeitar Jesus como Messias. Percebe isso? Eu vou repetir essa frase porque essa frase é importante. A destruição de Jerusalém foi a consequência que Israel experimentou ao rejeitar Jesus como Messias. E da mesma forma, se você não reconhecer que Jesus é Deus, que Ele é a única esperança para a sua salvação, você também vai experimentar o juízo terrível, o juízo que acontecerá com a volta dele. E eu oro de todo o coração para que você que está assistindo esse vídeo aproveite o dia da oportunidade. Hoje é o dia da gente reconhecer esse Deus, esse Cristo como nosso Rei, como nosso grande general. Hoje é o dia da oportunidade para que a gente se coloque numa posição de súdito, que abane folhas de palmeira, coloque as roupas e grite: bendito é o nome do Senhor, glória a Deus nas alturas, aleluia, Jesus Cristo, meu coração é teu. E eu oro para que a nossa alegria não seja o choro dele, porque o choro de Cristo virá se nós formos cegos espiritualmente. Eu quero enxergar o que Deus quer que eu enxergue. Eu quero começar a ver sobre a ótica de Deus, e o que Ele quer é que eu e você, a gente experimente uma submissão, uma obediência incondicional e restrita àquele que é o maior interessado em nos fazer feliz. Jesus Cristo é o meu Senhor, e eu oro para que seja o seu também. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e para Ele nada é impossível. Ele tem preparado maravilhas para aquele que o recebe como Rei, como Senhor, como Deus da sua vida. Eu oro para que Ele viva e reine eternamente na sua casa e no seu coração. Amém. Vamos orar? Grandioso Deus, essa história nos ensina grandes lições, e nós aqui estamos com o coração e a mente aberto, recebendo Jesus Cristo como o nosso Rei. Nós louvamos o Teu santo nome por ter enviado o Teu Filho para morrer por nós, e queremos de uma vez por todas sermos considerados súditos fiéis, obedientes à Sua palavra, para que a gente possa experimentar a alegria da eternidade na Sua companhia. Abençoe a pessoa que está do outro lado e a família representada, a minha também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã.